Olá, amigos. Muita paz, muita luz. Bom estar aqui novamente para esse encontro das nossas reflexões, seguindo aqui nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nossa doutrina tão esclarecedora. E esses estudos que, graças a Deus, a SECA nos proporciona toda semana. Se não pudermos ir até a casa espírita, temos aí o nosso encontro online. Agradeço muito todos os corações pela oportunidade, agradeço a Deus pela vida, agradeço por cada um de vocês que permite que eu entre em cada lar. E aí, no momento oportuno, momento onde o coração se encontra em sintonia, disposto a esse encontro dentro do Evangelho de Jesus, ouvir as palavras do Evangelho esclarecidas por essa doutrina amorosa, por esse Consolador. Que seja feita a paz em todos os cantos, em todo o universo, em todas as mães essas que têm nas mãos a oportunidade de orientar, de educar, de dar o presente maior a seu filho, direcionando para o alto. E assim que Jesus nos abençoe, que Deus nosso Pai esteja em todos os corações, em todos os lares. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário. O que importa é que estamos aqui mais uma vez, buscando nessas reflexões, nesses minutos, um pouquinho do entendimento da doutrina do Cristo, o Evangelho de amor, de caridade, e buscando esse entendimento com a doutrina espírita. Hoje, o nosso capítulo é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Será que nós amamos o próximo como a nós mesmos? Às vezes eu paro e fico pensando, eu acho que sim. Sabe por quê? É porque muitos de nós, não conseguimos amar a nós próprios. É um amor falho ainda, né? Sem um auto-perdão, sem um autoconhecimento, sem muita vontade em aplicar todos aqueles ensinamentos tão maravilhosos das leis divinas. Então, talvez o nosso amar o próximo, de acordo com o nosso olhar, já esteja ali. Porque será que nós nos amamos verdadeiramente? Porque se amássemos, ou se nós nos amamos inteiramente como o ser criado por Deus, essa essência maravilhosa, nós realmente já teríamos aprendido um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Nós já teríamos colocado um pouquinho mais. Então, vamos amar o nosso próximo primeiro nos autoconhecendo, nos autoamando, nos autoperdoando. Aí a partir daí a gente vai conseguir enxergar o próximo como próximo mesmo, porque estamos ali, ó, fomos criados todos iguaizinhos. Aí depende de cada um de nós, da nossa boa vontade,
essa ascensão, essa evolução. Mas vamos lá, como disse Jesus, como deixou Jesus e como Ele nos ama, porque Jesus nos ama de verdade. Então, nosso capítulo, esse capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, eu vou falar o item 11 e o item 12, o egoísmo. Será que somos egoístas? Então, aí eu faço essa reflexão. Conosco, nós já deixamos de ser egoístas conosco? Acho que ainda não, né? Porque se não fôssemos egoístas conosco, já teríamos dado abertura para todo esse aprendizado que há mais de 2000 anos o Cristo passou e deixou. Nós já estaríamos ali, né? Apropriados disso tudo. Então vamos deixar de ser egoístas conosco e vamos olhar realmente o próximo como nós gostaríamos, queremos, desejamos que nos olhe, mas o único ainda que tem esse olhar conosco é o próprio Cristo. Nós ainda estamos engatinhando para isso, mas graças a Deus já conhecemos, né? Mas antes de começar a leitura, eu não vou começar com uma mensagem, como eu sempre começo. Eu vou relatar uma historinha que eu vi já e ouvi há muito tempo de uma companheira, uma amiga, uma irmã, em uma das suas reflexões. E a partir daí nós falamos os trechos do Evangelho. Um pai, chegando em casa após um dia de trabalho, e a mãe, a família, cada um com os seus afazeres, e o filho pequeno com saudade do pai. Então, todo saltitante, feliz, com um brinquedo na mão, aguardando o pai e o chama para brincar. Que bom, papai, você chegou. Só que o pai, naquele momento, também chegava em casa, após o dia de trabalho, mas com mais trabalho ainda. Ele precisava, em poucos minutos, dar continuidade a uma reunião, e ele precisava, então, desenvolver um pouco mais o tema do encontro. E ao ver o filho ali saltitante, então veio a inteligência do adulto, né? A esperteza, nós somos espertos, né? Engano nosso, porque as crianças são mais espertas, viu? Só não tem ainda maturidade, mas são espertas. O que o pai fez? Rapidamente foi lá, cortou uma figura onde a parte da frente, o mapa mundi, todos os países, né? Todas as nações. O pai recortou em vários pedacinhos e falou: meu filho, enquanto eu vou fazer aqui o meu trabalho, você monta esse quebra-cabeça. Assim que você terminar, eu paro tudo e vou brincar com você. Pensando o pai, claro, que o filho demoraria, porque montar um quebra-cabeça do nosso mapa mundi, né, é muito complicado. E o pai sentou-se lá, deixa terminar. E a criança tentava, não conseguia. E ao virar as pecinhas do quebra-cabeça, né, para tentar montar, a criança tem um despertar. E de repente
repente, rapidamente, ela se levanta, papai, já terminei, vamos brincar? E o pai, não é possível, ninguém consegue montar isso em tão pouco tempo. Quando, para a surpresa, a criança havia montado. E o pai pergunta, meu filho, mas como você conseguiu montar isso em tão pouco tempo? A criança lhe responde, papai, era muito difícil, mas ao virar o lado contrário, eu vi que tinha a figura de um corpo humano. E montar a figura, montar o homem, consertar o homem aqui era muito mais fácil do que o mundo. Então eu montei ali a figura do homem, o corpo humano. E depois eu virei e deu certo. Com isso, nossa reflexão. O que é mais fácil? Eu consertar primeiro a mim, deixar que cada um se conserte no seu tempo, ou eu conserto o mundo e continuo me escondendo nas minhas dificuldades? Mas cada um vai fazer a reflexão aí da forma que melhor lhe servir, né? A forma melhor que se sentir à vontade. Mas vamos lá então a nossa leitura. O egoísmo. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque essa é a qualidade mais necessária para vencer a si mesmo, do que para vencer os outros. Lembra lá no início? Autoconhecimento. Eu vou amar o próximo como eu me amo. Se eu me vejo, se eu me aceito, que eu tenho dificuldades, que eu tenho falhas, que eu preciso evoluir, que eu preciso me consertar, eu preciso de paciência do outro. Então eu vou olhar o próximo também dessa forma, que o meu próximo também precisa se acertar, ele está aprendendo, ele precisa do olhar de carinho, ele precisa do ser solidário, solidariedade do próximo. Aí vai ficando mais fácil. Lembra lá da figura? Que é mais fácil, então, montar, consertar a figura do homem do que do mundo. É muito mais fácil, o correto, o sábio, começar por nós. Porque aí sim, nós vamos aprendendo nessa construção, nessa renovação nossa, o nosso olhar vai ficando mais brando, mais amoroso, mais compreensivo. Porque todos nós fazemos parte do mesmo universo. Todos nós fazemos parte da mesma criação e o mesmo objetivo. A todos nós foi dado. E todos nós temos um objetivo em comum: chegar ao Pai. Então, olha a importância do auto se conhecer. Olha a importância do saber quem eu sou, por que estou aqui na Terra, para onde eu vou. E isso a doutrina espírita nos esclarece, sem nenhuma dúvida que nós não consigamos tirar. Bom, então vamos lá. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências
Esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias terrenas. Gente, eu fico aqui pensando, essa mensagem é de 1861. Hoje, nós estamos em momentos de puro egoísmo. Nós estamos vendo guerras, onde a disputa é toda gerada pelo egoísmo, porque não tem sentido as coisas. Então, e quem é que começa a guerra? Com o seu olhar do orgulho, do egoísmo, aí é todos os outros afins que estão ali no mesmo entendimento, aderem e continua. Isso é um exemplo, porque nós temos hoje leis que no passado não existiam. Tem até alguns ditados, eu não vou nem citar aqui, porque eu acho que gera um pouco de não sei, acho que não seria legal. Mas olha quantas leis nós temos hoje para defender os mais frágeis. Sejam os mais frágeis por gênero, opções, seja para defender as crianças, as mulheres. A partir do momento que nós começamos a pensar, pelo menos, mesmo que seja ali, porque é lei, né? A lei você tem obrigatoriedade em seguir, mas já é um avanço. Porque até algum tempo nós podíamos ver situações de abuso, de agressão verbal ou física entre outras pessoas e nós ouvíamos algumas coisas. Em briga assim, ninguém se intromete. Em situação assim, cada um por si, cada um é responsável. Veja bem, é o egoísmo. Como não ajudar aquele que precisa? Nos esquecemos que hoje estamos numa condição, mas que amanhã, numa outra encarnação, nós podemos estar na mesma condição ou numa condição que exija que o outro interfira, auxilie de alguma forma. Nos esquecemos que talvez em outras encarnações exercemos cargos públicos. Por que não? E talvez pensássemos só nos meus, eu vou mesmo aproveitar. Então, tudo isso é o quê? Egoísmo e orgulho. Precisamos ter essa propriedade de quem somos nós. Por que estamos vivendo no planeta Terra? Um planeta que tem tudo, que é dada a oportunidade a cada instante. Olha o ar. Sintamos esse ar. Sintamos os perfumes. Percebemos que a solidariedade humana, ela já existe. Às vezes não é tão divulgado, mas ela já existe. Existem muitos trabalhos, muitas pessoas praticando essa caridade, sem se olhar materialmente, mas buscando sim a realização de ver o outro feliz, de ver o outro bem, pelo simples fato de reconhecer-se um filho do Pai aqui na Terra,
como eu, em aprendizado. Nós precisamos urgentemente a refletir e pôr em prática um pouquinho mais. Vamos lá. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Lembra dessa passagem? Né? Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Que me importa? Não é problema meu. Cada um tem a sua parte aqui na Terra, cada um tem a sua sorte, não é assim que a gente até fala, Deus quis assim? Muitas vezes nós falamos, Deus quis assim, então cada um. Gente, nós esquecemos da lei da ação e reação. Você semeia, você colhe. A colheita pode ser de flores. Então façamos a nós o que está lá nas leis divinas, porque assim eu vou fazer ao meu próximo. Vou me ver, então, como esse ser divino que todos nós carregamos aqui. Bom, é a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril e para isso é necessário primeiro expulsá-lo de vosso coração. Vocês percebem que os bons espíritos, eles sempre vêm aqui falar para cada um de nós. Não é para o outro, não é para eu ir lá e falar para o outro, é para mim. A mudança começa de mim. Eu fazendo essa mudança, é claro que eu vou exemplificar para os meus filhos, para aqueles que convivem comigo, exemplificar. E aí haverá um aprendizado e uma mudança. Mas vamos correr aqui no tempo, né? Pascal Sens, 1862. Vejam que a primeira mensagem, 1861. A segunda mensagem, vamos lá. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada, mas para isso seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. Não precisamos nem citar aqui. Fossem os ladrões, fossem adúlteros, fossem o doente, fosse o que fosse. Cristo estendia as mãos, ajudava, esclarecia e siga o teu caminho. Faça a tua parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então nós precisamos disso. Vamos ajudar, vamos nos ajudar e vamos ajudar. Porque o que é necessário, claro que Deus vai nos ajudar. Ele vai prover, sim. Imaginem os nossos esforços. Mesmo que a gente não tenha êxito em todos, claro que não vamos ter. Mas tudo isso tá ali, ó, na balança. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Quando nós não falamos que o Cristo é o modelo, é o guia, é o caminho, a verdade, a vida? Então, quando nós vamos... Olha, se lá em 1862 ele já colocou isso. Hoje nós estamos em 2024 e essa lição é atual para nós. Significa que a nossa mudança está sendo muito pequena. Significa que nós precisamos nos apropriar de verdade, não só no blá blá blá, na fala,
na teoria, né? Começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. Lembra lá da parábola do joio e do trigo? Então é que não dá tempo, né? O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Sabe aquela coisa de vou passar a perna em todo mundo? A gente vê muito isso em local de trabalho, até em grupos de família, em grupos, até em casas espíritas, nas instituições religiosas. Tem lá o ciúminho, que brotou ali por meio desse egoísmo. E aí? Muitas vezes nós ouvimos, mas quem ela pensa que é? Sabe aquela frase assim? Eu sou muito boa, mas não pisa no meu calo. O que é isso, gente? É o egoísmo. Quer dizer, então, olha, tudo brota desse cupinzinho chamado egoísmo, né? Vamos lutar contra esse nosso egoísmo. Vamos começar a observar no nosso dia a dia, nas nossas ações diárias. Essa semana, vamos fazer isso. Todas as ações. Chegar no final do dia, pega uma canetinha, vai lá no papel até e coloca. Isso. Foi com egoísmo, foi sem egoísmo. É uma dica, né? Uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Quantas situações familiares nós presenciamos? Nós, cada um de nós, certamente. Medo em colocar algumas coisas, mas eu não posso fazer isso, porque já pensou, vai mexer com alguma coisa que eu vou ter que mudar, eu vou ter que dar, eu vou ter que... Enfim. Resta a nós, espíritas, apropriar de verdade a esse ser que nós somos. Apropriar de verdade nas nossas ações. Nós temos o Evangelho. Nós temos o conhecimento da doutrina do amor maior. Nós temos aí todo o conhecimento que a nossa vida, corpo físico, espiritual, é um ir e vir, é uma comunicação constante, a energia, a continuidade. Então vamos plantar, vamos semear a nossa colheita dentro desse princípio evangélico. Vamos tropeçar? Sim. Vamos cair? Sim. Mas já teremos ali o apoio seguro. Levantemos e continuemos a procurar o acerto. Lembra, é mais fácil consertarmos o homem individual do que o mundo. Vamos fazer isso? Vamos tentar. Nós estamos tentando, mas vamos tentar um pouquinho mais. Com isso, gente, eu encerro aqui. Agradeço. Muita paz a cada um. Até um próximo momento. E que as nossas reflexões nos levem a mudanças amorosas na prática. Que Jesus nos abençoe sempre. Graças a Deus. Obrigada.